Olá, tudo bem com vocês? Que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês aí onde vocês possam estar. Que neste momento todos sejam muito bem-vindos a este espaço onde as conversas têm o poder de transformar vidas, onde cada conversa é um chamado para pensar diferente. Eu me chamo Luângela Moreira e estarei contigo em cada aprendizado. Como sempre falamos, trazemos pessoas para que através de seus testemunhos possa lhe ajudar na sua caminhada cristã. E hoje vai ser diferente. Hoje a gente vai estar respondendo algumas perguntas que a gente colocou na nossa caixinha de perguntas lá na Umadef. Então você que mandou sua pergunta, hoje ela vai ser respondida em mais um episódio do Umadef Podcast. Bom, galera, há umas semanas atrás, a gente colocou lá no nosso Instagram da Umadef uma caixinha para que você pudesse falar seu testemunho, você que tivesse algumas dúvidas, fazer as perguntas. A gente deixou lá se você tivesse queria indagar alguma coisa a respeito, e a gente deu essa oportunidade para você. E a gente recebeu algumas perguntas de algumas pessoas e nós estamos aqui. Estamos aqui para responder elas. E eu acredito que vai ser bem, porque tem algumas perguntas aqui que elas bem interessantes, começam bem interessante mesmo. E muitos testemunhos também, que vão impactar a vida de cada um de vocês. Por isso eu te convido, fica nesse episódio, porque você não vai se arrepender. E caso você tenha alguma pergunta, caso você tenha alguma contribuição, que você possa mandar lá no Instagram da Umadef_Frecheirinha. E possa agregar, que a gente traz aqui uma pergunta, um testemunho, caso você já tenha sido tocado através de algum episódio, alguma coisa tenha acontecido, nos conte, que ele pode influenciar na vida de outras pessoas também. Vamos? Vamos. Antes de mais nada, estamos aqui para o quê? Às vezes a gente pensa que é só vir gravar e pronto. Não, mas existe alguns contribuintes aí por fora. Existe alguém aí nos ajudando. E quem é esse primeiro contribuinte? Aqui, ó. Impacto Brindes. Dizendo ela que não é Impactos. Ela me cobrou, Carlos, não é Impactos. É Impacto Brindes. Estamos aqui, ó, sendo patrocinado pela Impacto. Você tem que fazer uma visita a essa loja, Meu irmão, brindes super maravilhoso, viu? Você tem que vir, porque... Rapaz, até uma moto, se vocês quiserem, eles fazem, acho, de brinde, viu? E é isso. Também a gente não conseguiu fazer a xícara da Oasis, mas a Oasis também aí está aí apoiando, viu? Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar, né? Bom, é isso. E, sabe, teve algumas perguntas interessantes, né, Luângela? Que algumas... eu não entendi. Mas algumas foram bem interessantes, como de um jovem aqui. Eu não vou citar o nome dele, né? Mas ele perguntou pra nós, sabe o quê? O que você diria para uma pessoa que acha que missão é só a parte bonitinha da coisa? O que nós podemos dizer a respeito disso? Pelo menos eu já de antemão... as pessoas têm uma visão muito errada sobre missão. Por quê? A gente tem que ter até cuidado naquilo que eu for falar, que às vezes ela é interpretada de uma forma diferente. Mas eu vou ter muito cuidado nas palavras que eu vou usar hoje a respeito dessa pergunta, meu amigo. É até um assunto que eu queria falar, mas eu não tinha oportunidade ali de dizer. Mas a respeito disso, as pessoas acham que missão é só aquela partezinha ali de gravar um vídeo, de estar abraçado ali com os povos indígenas ou com os nativos, que a gente gosta muito de falar que é os africanos, ou pessoas que não são da nossa cultura ou da nossa denominação. Mas as pessoas acham que missão é só isso, só está abrangendo isso, mas não. Eles não conhecem o outro lado da missão. Por quê? Porque acham que é somente ali, gravar o stories indo na janela do avião, e acha que é só apenas viajar e tudo, mas não.
Missão, ele não só se resume a isso. Pelo menos a verdadeira missão, ela não é isso. E o que eu diria para essas pessoas que acham a missão é só a parte bonitinha, eu diria que ela deveria estudar aquelas pessoas do antepassado. Porque quando eu vou olhar para a história do homem dos pés sangrentos, ele estava em um determinado culto, o que acontece? O pastor, ele levanta a voz e pergunta se alguém daquela igreja ali, se alguém que estava ali naquele momento, teria a coragem de ir para um certo lugar, fazer missões. E o pastor, ele cita que não dá mais tempo, ele tem que ir. Mas aí esse homem dos pés sangrentos, ele pega e fala, eu vou, mas só tem uma condição. Meu chinelo está quebrado e eu preciso de um par de chinelo. E o pastor, pois pronto, meu amigo. Eu vou comprar a chinela e amanhã eu vou deixar para você. E diz que ele comprou a chinela, o pastor, e foi procurar esse homem. Mas nunca mais achou ele. Mas o que tem a ver com missão? Você vai entender agora. Anos depois, esse pastor vai para esse determinado lugar que ele queria enviar algum missionário para ir. Aí o que acontece? Chegando lá, aquele povo, aquele lugar já está todo evangelizado, aquele lugar já está todo cheio da presença do Senhor. E o pastor perguntando ao homem da comunidade, alguém da comunidade, eles vão dizer que o quê? Que um homem com os pés descalços, andando pelo gelo, evangelizou todo aquele povo. Quem era ele? Era aquele homem que não esperou a chinela chegar. Ele foi da forma do que ele estava, por quê? Porque a missão naquele tempo estava necessitando de alguém e não tinha tempo. Então, missão é isso. A gente vai olhar para os moravianos, é algo assim que eu vou já encerrar, mas é explicando o porquê, que não é só bonitinho a missão. A gente olha para os moravianos, chega um certo de cara, vai um certo capitão lá que tinha escravos negros, e ele pergunta, os moravianos chegam, na verdade, para esse cara e pergunta, a gente pode evangelizar eles? Aí eles receberam não. E eles tiveram a ideia que o quê? Se a gente pegar e se vender para ele e em troca disso a gente pregar a palavra de Deus para eles. Aí o que acontece? Eles se venderam, não voltaram mais para suas casas, tiveram suas vidas vendidas, mas de uma coisa eles entenderam. A palavra de Deus eles precisavam pregar. A palavra de Deus eles precisavam levar para aquele povo. Então, a gente acha bonitinho tirar uma foto ali tal, mas não, missão não é isso. Eu diria que essas pessoas que só acham a missão bonitinha, elas teriam que estudar mais a história das missões. E ela vai entender que missão não é só um romantismo. Missão é algo que nasce do coração de Deus e muitas das vezes a gente temos que sofrer para poder pregar o evangelho e dar a vida por ele. Então, essa é a resposta para você, meu amigo. Que missão não é um romantismo. Pelo contrário, missão, vamos dizer que ela é um conflito, muitas das vezes, entre o homem e entre o lugar que tu é enviado. E já dizia Sophia Miller que não recebi um chamado, eu recebi uma ordem. E obedeceu, né? E ela ainda assim obedeceu. Porque o Senhor mesmo, o Senhor é o principal evangelista que a gente tem a nos espelhar, um principal exemplo. E missão, como o Carlos bem falou, não é algo tão bonito, não é... Muitas das vezes somente postar não é aquela ganhei 5 almas para o Senhor. Mas sim ir mesmo com os pés sangrentos, mesmo sem ninguém. Muitas das vezes nas trincheiras estar sozinho. Mas com a presença do Senhor, a gente está repleto de pessoas. Agradecemos a sua pergunta, tá, meu caro amigo? E a gente tem agora um testemunho. A gente recebeu um testemunho muito lindo, muito edificante. Eu vou ler tal qual, para que vocês possam ver o quão poderoso e o quão milagroso nosso Deus é. Abre aspas. Recentemente eu vinha sentindo muitas dores, na qual eu pensava ser nas costas. Eram dores insuportáveis ao ponto de não conseguir ficar em pé. Então falei com o médico dos médicos, o Senhor Jesus Cristo. Estava depositando toda a minha fé que seria curada naquele momento, mas não fui. Continuei sentindo dores até chegar o dia de fazer o exame abdominal total, porque talvez seriam meus rins. Cheguei a pensar que o Senhor não me curaria. Minha fé acabou se abalando. Entretanto, no dia do exame, quando eu já estava deitada esperando o médico me examinar, antes de ele confirmar, eu já senti a força do Senhor.
Então o médico me disse que era uma pedra nos meus rins, mas ela já havia sido eliminada para a honra e glória do Senhor Jesus. Essa pessoa que nos compartilhou este testemunho, ela relata, né, que estava sentindo muitas dores, não conseguia nem ficar de pé. E os caros telespectadores que já sentiram um desvio de pedra nos rins ou mesmo cálculo renal, sabe que a dor é terrível. Tu já sentiu, Carlos? Ora. É terrível. E a gente sabe o quão desesperador é. E o quão importante é você saber que tem um Deus, que Ele tudo pode. O quão gratificante, o quão confortante é você poder descansar em meio a todas as atribulações. Porque mesmo sentindo a dor, a fé dela tentou se abalar. Mas ela confiou. E quando o médico foi para confirmar que ela tinha cálculos renais nos rins, ela sentiu a força do Senhor e através da fé e da confiança, o Senhor eliminou. Curou, né? E o Senhor curou, porque o Senhor ainda cura, hoje como Ele curava antigamente, basta a gente crer. É porque o povo, ele acha que, tipo assim, a gente olha pro testemunho da mulher do fluxo de sangue, antes de ela ir até Cristo, ela gastou tudo com seus médicos, certo? A gente vai ver o homem lá, 38 anos, ele sempre confiava no tanque. Beleza, mas quando Jesus chegou até ele, ele foi curado. Ou seja, às vezes, a gente só precisa entregar aquilo que a gente tá sentindo, aquela enfermidade, na mão de Jesus, que eu acredito que ele cura. Não acredito, eu tenho a certeza que ele cura. Porque, às vezes, nós, igual a mulher do fluxo de sangue, gastou tudo, ia pra médico, o médico dizia que não tem cura e tal. Quando não se acha a cura no médico, o terreno, se acha... Ah, Jesus... se acha cura, a unção tá grande. Se acha cura no médico dos céus, né? Então é isso. E eu li também esse testemunho e achei muito forte. Apesar de ser uma pessoa jovem, já carregar um testemunho assim... Porque esse testemunho de rins, essas coisas, a gente vê muito de pessoas mais velhas que a gente. Mas é uma jovem e Deus, ele fez grande maravilha na vida dela. E fica um conselho também para cada um que está nos assistindo. Lembre-se sempre de beber água. É terrível você lembrar. Eu mesma, geralmente, sempre esqueço. Estou com a minha garrafa a todo momento para tentar beber água, principalmente nesses tempos frios, chuvosos. Principalmente você deve beber água, porque no frio você não quer beber, mas beba. Cuide da sua saúde, cuide do templo do Senhor na sua vida. Obrigado aí, moça, você que deixou seu testemunho. Eu acredito que, talvez não, vai ter alguém que vai se identificar com ele. Existe outra pergunta aqui, essa é forte, essa é legal. Qual a maior experiência dos entrevistados com Cristo e qual a maior guerra enfrentada? Eu vou já de antemão, a das experiências que eu passei foi agora no retiro. No retiro ele estava falando sobre, já o título já era de bênção, era marcado o título do retiro. E o nosso amigo Kevin veio e pregou sobre feridas. Que eu me pergunto, e ali eu vendo os pessoal tudo chorando, tudo falando com o Senhor, todo mundo sentindo ali. E eu ficava me perguntando, Senhor, eu preciso que tu fale comigo, eu preciso que você olhe para mim e que responda essas perguntas que há tempos eu tenho te perguntado, o porquê dessas feridas, o porquê. E é interessante que ali eu chorando ali para Deus me dar essa resposta e ele não conseguia, eu não ouvi a voz do Senhor, mas eu ouvi apenas algo. Deus bradou no meu coração dessa forma. Amanhã eu te respondo. E eu fui dormir chorando e acordei com os olhos tudo inchados. E a gente teve outra aula do Kevin, assim, na parte da manhã, às 9. E mais uma vez ele falou sobre... Ele estava falando sobre relacionamento e Deus mudou ali, vamos dizer, que a liturgia da aula dele. E ele começou a falar sobre feridas. E naquele momento ali, Deus, ele falou a respeito do meu coração e dizendo que as feridas que eu tinha passado ali serviria de o quê? Serviria de remédio para algumas pessoas no futuro. Hoje eu não estava entendendo, mas eu estava curando ali as feridas
porque haveria pessoas que irão passar pela mesma situação, mas às vezes é preciso um passar para outros não passar. Às vezes é preciso uns ser calejados para outros não serem. Então talvez você tenha passado por isso, né? Tenha passado por... Algumas feridas ainda doem em você, mas se você deixar Deus curar, através de você, você também curará outras pessoas. Amém. E isso é... Acredito que é compartilhada, né? É via de mão dupla. E assim, assim que o Carlos leu essa pergunta, eu fiquei me questionando. Meu Deus, qual? Mas tem um aqui... A gente fica até nervosa ao falar. Mas foi uma experiência, assim, que eu tive com o Senhor há um tempo atrás. Foi ali no início, quase no início da minha conversão, porque eu não sou de berço. Posteriormente, vocês irão conhecer a nossa história. Mas em uma determinada parte da minha vida, em uma determinada época de minha vida, eu sofri com ansiedade. Ansiedade junto com crise de pânico. E a importância do Carlos falar de feridas, de que a gente deve entregar as nossas feridas para o Senhor, porque não há remédio melhor, não há curativo melhor do que a palavra do Senhor. Não há médico melhor do que o Senhor. E naquele momento, o Senhor falava ao meu coração para eu tirar determinadas coisas da minha vida e eu não dava ouvidos de forma alguma. O Senhor dizia, tira, isso não está te fazendo bem, tira, se afasta. E eu não ouvia o Senhor. Eu era um pouco rebelde nessa parte. Mas o Senhor foi trabalhando. E se o Senhor mandou uma vez, você não obedeceu, ele manda de novo. Até que você aprenda. E dito e feito. Teve uma determinada parte que ele foi e fez. E aí, é bem interessante que a gente deve nos entregar ao Senhor. Porque por muitas vezes eu sofri de ansiedade e me dava altos picos de crise, né? E eu nunca cheguei para o Senhor e eu disse para Ele. Eu nunca cheguei para o Senhor e disse, meu Deus, me ajuda neste ponto. Senhor, nunca cheguei a dizer. E a gente deve tratar o Senhor como nosso melhor amigo. Ele não quer apenas ouvir de você pedidos e pedidos. Ele não quer ouvir de você apenas, Senhor, me arrependo, mas depois estou fazendo de novo. Não, Ele quer que você seja amigo dele. O Senhor quer que você chegue para Ele e conte suas dores, conte seus problemas, conte suas felicidades também. E eu não fazia do Senhor meu melhor amigo. Até que em um determinado momento o Senhor se fez presente. Eu entreguei, de fato, a minha vida. Eu disse, não, a partir de hoje eu vou tomar vergonha na minha cara e vou entregar essa determinada ferida para o Senhor. E o Senhor vai curar. Eu firmei a minha fé na rocha inabalável e assim foi. E tanto é que foi um processo, assim, muito doloroso. Mas o Senhor, aprove Deus que eu que eu estivesse aqui hoje para contar o testemunho. Mas a prova foi tão grande que o Senhor, Ele ainda assim, para testar a minha fé, eu digo que hoje foi o Senhor que permitiu que o meu celular tenha sido furtado na época. E eu esperei no Senhor. Eu disse, eu não vou me abalar com isso. Porque há propósito do Senhor nisso. Eu não vou temer. Se o Senhor tirou, é porque Ele queria tirar. E eu confiei no Senhor e assim foi. Graças a Deus, depois de eu ter esperado, um mês depois eu fui batizado com o Espírito Santo. Glória. Muitos sabem, assim, da nossa denominação, nós acreditamos no mover do Espírito Santo. E ao ser batizado com o Espírito Santo, o Senhor derrama do seu fogo, do seu Espírito, e Ele nos lava, né? Assim como Ele nos lavou lá na cruz do Calvário, Ele também nos cura das feridas e das dores. E foi, assim, uma experiência muito grande para mim, uma experiência muito marcante, porque ainda hoje eu me lembro, porque testou a minha fé, né? E foi... Hoje eu me lembro e eu vejo a mão de Deus que em nenhum momento se afastou de mim, mas sim esteve ali presente, me acobertando, me protegendo. E foi uma experiência assim marcante, porque o Senhor iniciou no início, foi trabalhando e Ele fechou com chave de ouro. Amém. Show.
Isso é pra vocês verem, né? Que Deus ele se move nas suas dificuldades e prova também nas suas lutas. E a gente tá vendo aqui, acho que se a gente parasse aqui pra contar todos os milagres que Deus faz nas nossas vidas, ó, meu amigo, a gente levaria tarde, levaria dias. Porque grandes são as coisas que o Senhor Jesus faz por nós, como se diz lá no Salmo, né? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E é interessante uma pergunta aqui. Como lidar com o sentimento de culpa em relação a pecados cometidos depois de ser, eu acredito que seja perdoado? Deixa eu falar algo relacionado a isso. Quando eu leio essa pergunta, eu me lembro muito sobre a passagem do filho pródigo. Por quê? Porque o filho pródigo, ele saiu de um lugar onde ele tinha comida, tinha honra, tinha o que mais? Tinha do bom e do melhor e também tinha herança. Aí o que ele faz? Ele pede a herança, deixa as vestes de honra, deixa o lugar de honra para ir para um lugar que provavelmente não irá trazer coisas boas para sua vida. E o que acontece? Depois que ele passa lá tudo, foi roubado, tentou investir seu dinheiro, não deu certo. Aí o que acontece? Ele se encontra em um certo momento que ele está como? Ele está olhando para a bolota de porcos, desejando comer ela. Isso faz ele lembrar que o quê? Não, mas lá na casa do meu pai eu tenho do bom e do meu melhor. Os trabalhadores do meu pai têm do bom e do melhor. Mas o que impedia o filho pródigo de voltar? O que impediu o filho pródigo de voltar era o orgulho. Era esquecer do lugar de onde ele saiu, que ele também poderia voltar. Então, a gente lidar com esse sentimento de culpa, voltando para aquele que perdoa a culpa. A gente lidar com esses sentimentos e pecados cometidos, voltando para Jesus. Porque quando a gente vai ler a palavra, quando o filho pródigo está voltando, o que acontece? O pai o espera no meio do caminho. E quando ele chega, prepara ali uma festa, coloca as melhores roupas, devolve a honra que ele perdeu, devolve tudo aquilo que ele tinha perdido. Sabe por quê? Porque a própria palavra diz: eis que se salva hoje um que estava perdido e foi achado. Então, para isso, você tem que voltar. Você tem que voltar para aquele que lhe deu honra, ele quer voltar a lhe dar honra. Quer colocar umas sandálias novas, anéis de honra e vestes de honra. Então, meu amigo, Deus já lhe perdoou. Falta você também se perdoar e deixar o orgulho de lado e voltar para casa do Pai novamente. Amém? Amém. Então, meu filho, essa é a pergunta. A resposta, na verdade. É verdade. E tudo depende de você. Porque é como o Carlos falou. Você já está perdoado. O Senhor já perdoou. Mas cabe a você dar o primeiro passo. Muitos não dão o primeiro passo por conta do medo. Mas depois do medo tem grandes e grandes vitórias. Grandes e grandes bênçãos. Amém. Vamos para a próxima, né? A Sara aí pedindo pra fazer um resumo aí do retiro. Já falamos metade do retiro. Bom, Sara, a gente já falou do retiro, tá? Não era pra citar nome, não citei. Mas para os que não sabem, né? Nós somos evangélicos. Somos da Assembleia de Deus Templo Central em Frecheirinha. Sim. E agora, no período do carnaval que passou, nós tivemos o retiro espiritual de 2 dias, né? Pois sim. E foi um retiro muito abençoado, tendo por título Marcados. Fomos marcados pela presença do Senhor, marcados pela a sua palavra, marcados pelos ensinamentos, marcados por tudo aquilo que o Senhor tem a nos oferecer. E foram momentos gratificantes de comunhão, de união, de brincadeiras, de palavras e da presença do Senhor. De brigas. Apesar de ter sido meu primeiro retiro, foi um retiro realmente, como o título tem, marcado. Ficou marcado, jamais sairá da minha mente. Porque eu fui marcado e sarado naquele lugar. Próxima pergunta? Vamos. Temos aqui a pergunta de um caro jovem, que ele pergunta: conselho para os jovens vocacionados dessa geração, sobre firmeza, fidelidade e compromisso. Também vocacionados. Primeiro, o que é vocacionados, né?
Vocacionado é aquela pessoa que ela é escolhida para tal determinado papel que o Senhor Jesus entregou. É para evangelizar, ele é vocacionado para evangelizar. É para pregar, vocacionado para pregar e entre outros. Mas um conselho para esses jovens vocacionados, o conselho é que não deixe subir para sua mente, meu filho. Não deixe subir para sua cabeça. Se chegou uma resposta de Deus dizendo que você vai ser tal coisa, beleza. Antes de se tornar, seja antes. Antes de se concretizar, seja antes. Porque o que a gente está vendo é jovens se perdendo porque não entendem que para poder chegar no real propósito, você tem ali, vamos se dizer que uma escada. Sobe um degrau, sobe outro degrau. Às vezes tu vai escorregar e vai voltar ao degrau. Mas nunca deixe subir para sua cabeça. Nunca ache que você é melhor que ninguém. Nunca ache que você vai ser maior e é por isso que o evangelho vai ser conhecido através de você. Então, o conselho para vocês vocacionados, esteja a essência de Timóteo. Saiba o que é ser um Timóteo. É um jovem que maneja bem a palavra, obreiro aprovado, sabe escutar, sabe, como é que eu posso dizer, ser exortado. E também, depois de ser exortado, ele sabe falar por quê. Porque quem se senta para aprender pode ficar de pé para ensinar. Amém. Isso é interessante. Sempre falo isso, mas é de fato interessante. E ele falou sobre firmeza, fidelidade e compromisso. Não há outra pessoa que não nos ensine melhor do que o Senhor. Como o Carlos falou, você tem que ser antes, né, daquilo que o Senhor te prometeu. Quem é, digamos, a Luângela depois do propósito? Aliás, quem era a Luângela antes do propósito? A Luângela antes do propósito era a Luângela crente. Aliás, não era, é e continuará sendo. Mas a Luângela crente, a Luângela que busca. E uma coisa bem interessante que a gente estava até comentando anteriormente, para vocação é você ser chamado para algo, você ir, né, em prol de algo. E nunca vá de mãos vazias, nunca vá de mente vazia. Porque uma pessoa de mente vazia e mãos vazias, ela não fará nada além de nada. E muitas das vezes o Senhor, ele quer que nós sejamos uma flecha, um arco e uma flecha. Ele nos puxa para pegar... Como é o nome? O arco, a flecha. Para pegar impulso. Para pegar impulso. O Senhor nos puxa. Muitas das vezes nós sentiremos pressão. Principalmente no lado da missão, principalmente no lado da fidelidade. O Senhor vai nos provar. E Ele vai nos fazer essa provação através de uma pressão muito grande. Mas essa pressão é para nos ensinar. Porque uma pessoa sem bagagem, ela não tem nada a ensinar. E aí o Senhor puxa para depois te soltar. E quando Ele te solta, tu vai com estratégias, tu vai com palavras, tu vai com engajamento para agregar no reino de Deus. Porque é interessante que quando você sai sem levar algo, você se torna mochila de quem Ele chamou para viver aquilo. É como você ir para os Estados Unidos a chamado de alguém, mas você não sabe o inglês. O que acontece? Você vai ser mochila de quem Ele chamou. Ou seja, Ele vai ter que lhe levar nas costas direto. Porque se for para comer, Ele vai ter que pedir por você. Se for para falar com alguém, Ele vai ter que falar por você. Então, não seja mochila. Carregue algo. Seja algo. Tá entendendo? Amém. Vamos para a próxima. Qual é agora? É a quase expectativa pro retiro. Pro retiro? Ah, não. Qual a expectativa para o Congresso 2025? Tá vendo? O retiro ainda tá tocando tanto na minha mente que... E aí, Longe, quais são as expectativas pro Congresso de 2025 da UMADEF? Retiro já foi benção. Imagina o Congresso. Um novo tempo. Estamos vivendo um novo tempo. E isso nos enche de expectativas, né? Você também é nosso convidado para acompanhar. Se você é de perto, que possa estar junto conosco neste momento. Será no final do ano. As expectativas são grandes. O mover do Senhor será nítido. O céu estará abaixo.
E se você for de perto, que nos acompanhe. Aliás, que esteja presente. E se você for de longe, nos acompanhe através das redes sociais, porque nós faremos este momento estar próximo de você. Amém. A minha expectativa é que seja igual ou melhor do que o retiro da Almadef. Por quê? Porque é um momento ali que, vamos dizer, que é igual a festa de Atos 2. E todos vão estar reunidos em um só lugar. Então a gente vai ouvir um vento como um vento impetuoso e que a glória do Senhor possa descer ali, possa falar conosco, possa ser um momento ali diferente. Que nós possamos sair cheios e pessoas também que estarão lá possam sair cheios. Essas são as minhas expectativas. Claro que a gente pensa algo, o Senhor Jesus vai lá e faz diferente. Por quê? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A gente pode achar que vai ser de uma forma, mas Deus vai lá e faz de outra. Amém? Amém. A gente tem uma última pergunta e com ela a gente encerra, que é perguntando sobre a nossa história. Porque a gente entrevista várias e várias pessoas, mas e você? Sabe da nossa história? Sabe se a gente é de berço? Sabe como que tudo iniciou? E a gente vai contar pra vocês. Eu creio que eu começar, né? Porque meu testemunho é meio grande, mas vou resumir resumidamente. Se você quiser ouvir ele completo, marque um café, uma merenda que a gente vai lá e a gente conversa. Não sou de berço. Por eu não ser de berço, mas assim, quando eu tinha 7 anos, assim, 7, 6 anos, eu tinha um desejo de, sabe, de realmente ir pra igreja, de conhecer Jesus e tal, mas não era algo assim bem complexo e tal. Mas quando eu completei meus 16 anos, fui pra cidade de Caucaia a pedido de um tio meu, porque eu ia fazer um teste de futebol, olha. Fazer um teste de futebol pra ver se eu jogaria em algum time. Mas chegando lá, na verdade eu nem quis. Fui um primeiro jogo, depois fui outro e na verdade depois dali eu não quero ir mais. Mas nesse intervalo de que eu não queria ir mais, eu comecei a frequentar uma igreja também em Caucaia, ali na localidade de Campo Grande. E eu comecei a frequentar ali, e, resumindo, né, aceitei Jesus. Mas antes disso, eu queria contar uma história. Quando eu tinha 10 anos, a gente era em Caucaia também. Vocês vão ver que eu vou falar muito sobre Caucaia, porque a maioria da minha vida eu passei lá. Ali, quando eu tinha 10 anos, nós morávamos em um certo local ali. Aí era um muro muito grande, aí a nossa casa era dentro, tipo como fosse um sítio. Aí o que acontece? Minha tia, ela escuta como se fosse um estouro. Pá! Aí ela pegou e me chamou, né? Carlos, vai até a cabeça daquele alto ali e vê o que tá acontecendo. Aí eu vi a bicicleta do meu avô, que eu considero pai, né? Caída no chão. Aí no pensamento de criança, eu tinha o quê? Tinha 9 anos, ia fazer 10. Eu olhei pra ali, aí, meu avô tá ali, porque lá tinha muitos pés de caju, né? Aí eu, meu avô tá ali, ó, deve tá pegando caju pra trazer pra nós. Aí tudo bem, quando eu vou subindo, que eu começo a chegar assim perto, eu vejo meu avô caído, com um tiro na testa, e ali eu meio que paralisei. Eu já voltei correndo, chorando muito, então eu não entendi aquilo ali, não compreendi, não passei a compreender. Então essa foi uma das primeiras feridas, não entender o porquê que fizeram isso com o meu avô, né? Aí tudo bem. Aí eu fui crescendo ali com aquela dúvida, com aquelas perguntas, e eu também cresci em um lar onde, é meio delicado falar isso, mas em um lar um pouco que acontece. Eu tinha uma tia e ela tinha um esposo, e esse esposo ele costumava a espancar ela por nada, né? E o que acontece? Aí eu fui crescendo ali com a mente fragilizada ali, foi machucando realmente a minha mente ali, e eu não entendia. Crescia rebelde, não respeitava minha mãe, dizia que ela não era minha mãe, também carregava uma ferida da minha mãe. Enfim, resumindo, chegou em 2016, dia 23 de fevereiro de 2016, eu aceitei Jesus. Aí o que acontece? Deus começou a mudar ali minha história. Aquela que eu tinha raiva, eu passei a amar. A primeira coisa que eu fiz foi pedir perdão a ela, pedir desculpa por tudo que tinha feito, por tudo que tinha agido, pela forma, e dizer que eu amava ela, que eu fazia aquilo ali porque eu estava machucado, porque eu passei a entender que pessoas feridas,
ela fere pessoas. Mas quando a pessoa ela é curada, ela cura pessoas. Ou seja, minha mãe, eu curei ela passando a amar ela. E o que que acontece? Aí Deus começou a fazer promessas, Deus começou a fazer algo a respeito da minha vida, começou a mudar, começou a limpar, começou a restaurar. E então Deus foi cumprindo essas promessas. Levou muito tempo? Levou. E quero até citar algo aqui, que no ano de 2022 estava muito machucado, muito ferido, não tinha nada para entregar. Mas eu fiz um pedido ao Senhor. Que pedido foi esse? Que se eu pudesse influenciar alguém no ano de 2022, algum jovem, eu já teria sido muito feliz naquele ano. E naquele mesmo ano, passando-se 3 meses, surge o grupo Jesus é Suficiente. E sabe, você ouvir de jovens que estão ali com você, de ver que você é referência na vida deles, assim, não de uma forma assim que eu me orgulho ou de algo do tipo que aumente meu ego, mas na verdade aumentou aquilo que eu tinha pedido para o Senhor, era um cumprimento de promessa. Aí, desde então, o Senhor Jesus foi me apresentando as promessas que ele tinha feito, aquilo que ele estava prometendo, que estava fazendo. Então, Deus começou a restaurar o Carlos, começou a curar, começou... E o Carlos é essa pessoa que, às vezes, vai machucar a gente, mas não é a intenção. Às vezes, vai ajudar pessoas, às vezes, vai ser alegre demais, até dar conta, mas é um Carlos que Jesus curou. Curou das feridas, curou dos traumas, curou de todas as coisas. Eu não sei qual é o começo da sua história, mas eu sou a prova viva de que Deus ele pode restaurar, pode sarar, pode trazer um novo caminho para a sua trajetória. Basta você crer, deixar Deus lhe curar, deixar Deus lhe sarar. E é isso. Esse é o Carlos, resumidamente. Como eu disse, se você quiser saber mais, me chame para um cafezinho com pão que dá certo. Valeu. Se a tua história for resumidamente, que vai ser resumida mesmo. Enfim, eu sou Luângela. Eu também não sou de berço. Cássio nem falou a tua idade. Tenho 25 anos, viu? Tá aí, gente. Não queria falar não, mas é o jeito. Ele tem 25 anos, tá? Eu tenho 19. Eu também não sou de berço. Eu me converti ali no ano... Não, aliás, 2021. Final de 2021 eu tinha 15 anos, se não me engano. Mas a minha história não é tão pesada quanto a do Carlos, porque ele não contou nem metade, era pra ele ter contado a do berço dele. Mas a minha história é mais branda, né? Eu sempre fui uma menina bem alegre, uma menina bem sorridente e muito determinada. Ainda sou, graças ao Senhor. E muito feliz, sou muito de família. Eu gosto muito de estar perto da minha família e gosto muito de estar ao lado dos meus, né? E eu conheci ao Senhor, aliás, não era evangélica, conheci assim, né? Por muito tempo eu frequentei a igreja católica, por muitos momentos eu fiz fiz a infância missionária e fiz a catequese. E uma coisa assim que me marcou bastante era a passagem do filho pródigo. E o Carlos contou essa parábola aqui. Ou seja, vocês estão com ela bem fresca aí. Eu, uma criança de 6 anos, eu sabia falar a passagem do filho pródigo do primeiro versículo até o último versículo. Eu sabia ela decorada na minha cabeça. E era a passagem mais linda que eu achava da Bíblia. E aí foi indo, né? Eu fiz a infância missionária, fiz a catequese, fiz a primeira Eucaristia. E depois eu fui, né? Vivendo minha vida. Graças a Deus, muito direita. E no ano de 2021, determinados fatos me fizeram ir para a igreja evangélica. Fato este que me alegra muito, porque hoje eu conheço a Jesus verdadeiramente e já pude ter diversas experiências com ele. E uma coisa interessante que eu trago à tona novamente é que aquela passagem que me chamava a atenção, que eu sabia de cor e salteado no início, ali com 6 anos de idade, com 15 anos, foi a mesma palavra que me trouxe para Cristo. Foi através da passagem do filho pródigo, da pregação do filho pródigo, que eu me converti naquele dia 30 de outubro de 2021, em uma cruzada evangelística. E
Desde então, na igreja, né? Hoje estou firme, graças a Deus. A gente tem lutas, a gente tem tribulações, mas a gente também tem muitas vitórias e muitas bênçãos do Senhor para contar. Resumindo tudo, é isso. Hoje em dia eu sou, como diz o nosso diretor-geral, sou host. É host que fala? Enfim, comentadora do podcast. Eu sou filha, eu sou namorada, graças a Deus. Eu sou crente, eu sou filha de um Deus vivo. E eu sou filha daquele que é todo poderoso. E nós estamos aqui para cooperar com a obra do Senhor. Que o Senhor possa nos plantar onde Ele queira. E eu também sou acadêmica. Eita, glória. Amém? É isso aí, minha galera. Foram essas as perguntas, foram essas. Espero que a gente tenha respondido vocês da forma que é para responder, né? Acredito que foram ditas algumas chaves, né, nessas perguntas. E que você esteja sempre interagindo lá com a gente, comentando, compartilhando, A gente gosta. curtindo. A gente gosta de ver esse engajamento. Pessoas já falaram a respeito, pessoas aonde eu vou dizem assim, ei, tem um meninozinho lá daquela entrevista lá, né? Eu assisto. Então é bom ouvir esses feedbacks onde a gente vai. E mais uma vez, graças a alguns de vocês, ou até mesmo todos que têm aí compartilhado, têm enviado, têm mandado. Então a gente fica muito feliz por isso, com esse crescimento que tá tendo o Madef Podcast. Quem sabe aí futuramente a gente não pode trazer um Eliseu da vida, né? Porque parece que disseram aí que se aumentar a juventude aí, vão trazer o Eliseu da vida, né? Então, Acompanhe. tá faltando pouco. Então, Deus abençoe, viu? Pois sim, como o Carlos bem falou, que este episódio possa ter agregado pelo menos 10% na sua vida, que em algum momento alguma chave possa ter desencadeado algum pensamento assim lindo do Senhor na sua vida e que Ele possa agregar e edificar a tua história, a tua vida e que tu possa contar pra gente, que tu possa testemunhar, que tu possa conversar conosco. Iremos amar ter você conosco, tá? Que o Senhor possa estar com cada um de vocês. Agradecemos pela parceria de sempre.